Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como nós vamos configurar o nosso dispositivo. No meu caso aqui é um Redmi Note 8 para possibilitar a automação de testes de apps, tá? Lembrando que no caso a gente está usando aqui o Android, então o que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser muito parecido em qualquer device que use aí essa tecnologia, tá? Independente do fabricante. Pode existir algumas mudanças pontuais, mas as configurações, a ordem aqui dos steps é muito parecida. Qualquer dúvida você procura na internet a documentação aí do seu fabricante e com certeza você vai aí conseguir mapear se houver alguma diferença aqui desse tutorial para o aparelho de vocês, tá bom? Pessoal, abram aí, né? Eu tenho aí projetado na tela, eu não conectei nada via USB aqui a máquina, não fiz nada, eu só estou projetando aí o aparelho, tá? Para vocês verem. O que eu vou fazer agora aqui é um passo que vocês vão ter que replicar aí para gerar permissão, as permissões no dispositivo que vão ser necessárias para o Appium se conectar nele, tá? Como a gente tinha lá o driver, né, o Chrome Driver, o Android, o Gecko Driver. Para o Android nós vamos ter também os nossos drivers aqui. No caso a gente vai usar o Android Driver, que utiliza aí, né, o Appium como uma ponte, né, para entrar no seu dispositivo, para interagir com o seu dispositivo, tá? Então vocês abram aqui o menu de configurações, deixa eu ver aqui, configurações, e aí vai apresentar para vocês a telinha, né? Se você não tiver, entrem sobre o telefone. Se você não tiver disponibilizado a opção do desenvolvedor, é muito simples. Você clica aqui, clica não, né? Dá uns tapinhas aqui no onde está escrito versão do MIUI, tá? Nesse caso da Xiaomi dessa forma, acho que são 7 vezes. Ele habilita as opções do desenvolvedor, tá? Você vem aqui e dá vários tapinhas, ó. No meu caso aqui, como eu já deixei habilitado, ele não vai permitir, mas seria você dar vários tapinhas aqui nessa opção e ele vai habilitar para você, na verdade, a opção do desenvolvedor, tá? Aonde que eu vejo a opção do desenvolvedor? É só você pesquisar nas configurações, se aparece para você aí, ó, opções do desenvolvedor. Se já está aparecendo, então já está liberado, você não precisa fazer esse procedimento que eu fiz, que é ir lá nas opções do aparelho aqui, sobre o telefone, e dar vários tapinhas aqui onde está a versão do MIUI, tá? Já está falando que já está ativo, então ok. Eu vou entrar aqui, como eu comentei com vocês, opções do desenvolvedor, por quê? Porque aqui é o caminho por onde eu desbloqueio o meu aparelho para ele ficar visível no modo de depuração. Quando a gente vai automatizar, o Appium precisa de certas permissões, né, porque ele se conecta aí ao SDK do Android, e ele precisa de algumas permissões que usando, né, a versão como ela vem já de fábrica pra gente, você não está fazendo nada que vai rotear o aparelho, tá? Nem vai fazer perder garantia nem nada disso, tá? Mas assim, são permissões que não estão por padrão disponíveis, então você tem que vir habilitar as opções do desenvolvedor e permitir aqui embaixo que ele possa, na verdade, que o Android Studio que está na sua máquina virtual aqui que a gente instalou no vídeo anterior, na verdade nem é o Android Studio, né, é o SDK do Android, que o SDK do Android possa interagir aí com esse aparelho. Então você tem que habilitar a opção depuração USB, habilitar a opção depuração sem fios, instalar via USB e depuração de USB com configurações de segurança. Foram esses quatro checks aqui que eu tive que ativar para poder fazer aqui a automação nesse ambiente, tá? Então vocês marquem por gentileza as 4 opções. Aqui no meu caso fica em azulzinho, né? Então ativem essas 4 opções para que vocês possam fazer integrar, né, a máquina onde vocês estão trabalhando, o ambiente que vocês estão trabalhando com o aparelho, tá? Eu ainda não conectei o aparelho no USB, ainda estou aqui com o cabo inclusive na minha mão, não está conectado ainda. Eu vou conectar depois que eu já fiz aqui esse setupzinho, alterei essas opções, desculpa,
E agora eu venho aqui dentro do... eu vou até abrir aqui dentro da máquina virtual o terminal e vocês vão entrar aqui e vão digitar esse comandinho aqui, ó, ADB devices, tá? Então, esse comando serve para quê? Para mostrar se você tem algum device conectado ao SDK do Android Studio que está na máquina virtual. Se você tiver a máquina física, vai ser mais fácil. No caso, a gente está usando a máquina virtual, nada impede da gente fazer o uso do nosso dispositivo USB na máquina virtual, que é que eu vou mostrar para vocês. A diferença é que o procedimento é duplicado, tá? Mas não vai ter nenhum problema aí para vocês usarem a máquina virtual ou a máquina física. No caso, a máquina virtual, quando você conectar o USB, o que vai acontecer? A sua máquina física vai reconhecer, né? Ela fazendo o reconhecimento, você vai precisar, numa segunda etapa, também fazer a máquina virtual reconhecer esse dispositivo no USB, para aí sim você poder usar ela na máquina virtual. E aí ela deixa de ser utilizada na máquina física, tá? Então, só para recapitular, nós estamos usando uma máquina virtual, tem o Android Studio carregado aqui dentro. Eu setei as operações aqui, as configurações que permitem o meu aparelho ser depurado, né, pelo Android Studio, pelo SDK do Android ou pelo Android Studio, né? E eu vou agora conectar o cabo USB da minha máquina física, está conectado aqui na minha porta USB da máquina física, eu vou conectar aqui no celular. E aí vai aparecer para vocês aí, vocês vão ver uma mensagem de conexão. Primeiro ele vai começar a carregar, ele vai aparecer que está com a depuração USB ativada, tá? Nesse caso aqui, ó, usar o USB para, eu sempre seleciono a segunda opção. Transferência de arquivo ou Android Auto, tá? Então vocês marquem a segunda opção. E aí ele ele liberou a máquina física, tá? Se você não estiver utilizando a máquina virtual, então possivelmente para vocês já vai aparecer aqui a lista do... Ele já vai permitir pedir permissão aí, talvez, enfim, não sei se já vai aparecer, mas depois que você der a DB Device, ele já vai pedir para permitir o dispositivo ser acessado pela máquina física. Para nós ainda não, porque nós estamos na máquina virtual. Então eu vou vir aqui, ó, onde tem aqui, ó, dispositivos, USB. Eu vou marcar aqui onde está Redmi Note 8, quer dizer, na minha máquina física ele está conectado, então eu vou redirecionar a porta para a máquina virtual. E aí ele vai, de novo, aparecer para a minha opção. Pela segunda vez, por quê? Porque agora eu estou capturando pela máquina virtual, e aí deixa de ser capturada a porta pela máquina física. Então eu vou marcar a segunda opção. E aí ele liberou para mim, ó, como se eu fosse usar o celular. E aí ele já começa a mandar algumas mensagens aqui, ó. Deixa eu fechar essa janela que eu não preciso dela. Ele fala aqui, ó, não é possível transferir arquivos ao computador conectado. Que computador é esse? A máquina física. Vou dar entendido. E aí, ó, ele pergunta para mim, você quer permitir a depuração USB? Sim, eu quero permitir aqui na máquina virtual. Então eu vou dar um OK, porque agora a máquina virtual vai se conectar nesse device. Se eu vim aqui a DB Device, só que bacana. Eu já tenho aqui o device atachado, o device está anexado à minha máquina virtual. Olha que legal. Então o Android Studio da minha máquina virtual está conectado ao meu aparelho, que vocês estão vendo aí ele conectado, tá? Se vocês quiserem usar o modo de depuração sem fios, deixa eu ver aqui, se vocês entrarem aqui, ó, ele aparece aqui um endereço IP e porta, né? Então se vocês tentarem fazer a conexão, é só vocês virem aqui, ó, ADB Connect, e aí vocês também têm a possibilidade de usar o modo de depuração sem fio. Eu uso muito o modo normal, que é o USB cabeado mesmo, tá? 1.68.15.8 2.37.611. Então ele vai conectar aí no aparelho via sem fio, ó. Até apareceu uma mensagem, ó, depuração por Wi-Fi conectado. Então se eu der uma DB Devices agora, vai aparecer, salvo engano, duas opções aqui, ó. Eu estou conectado nele via USB, né? E também estou conectado nele via Wi-Fi. Então a partir de agora meu aparelho está sendo meio que, vamos dizer assim, manipulado, né? Pela máquina física, perdão, pela máquina virtual aqui que tem o Android, o SDK do Android, tá? Vou tirar aqui da tela para não ficar tão ruim. Lembra que no vídeo anterior a gente fez o que? A instalação de uma ferramentinha que é o Appium.
É o Appium Inspector. Eu vou usar o Appium Inspector para quê? Para mostrar para vocês como que a gente consegue olhar, né, verificar a nossa aplicação do ponto de vista aí de elementos, de objetos, e como que a gente vai fazer a nossa primeira integração aí com o Appium, né, usando aí um terminalzinho, tá? Ainda nós não vamos entrar na codificação pesada, nós vamos fazer aqui o procedimento via tela mesmo, tá? Então eu vou dividir aqui horizontalmente e vou abrir, ó, aqui dentro de, acho que salvo engano tá aqui dentro, é o Appium Inspector. Ah, não, tá dentro de download, será? Deixa eu ver, eu não lembro onde que eu salvei. Não, o Appium Inspector tá aqui, ó. Então esse cara aqui que eu vou rodar ele, vou copiar aqui. Então, preciso desse inspetor aqui do Appium. Eu poderia também jogar ele direto na área de trabalho, né? Deixa eu fazer isso, né? Pra gente dar uma otimizada aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Então eu vou entrar aqui, ó, o Appium Inspector tá aqui, eu vou criar um link na área de trabalho e aí eu posso rodar ele diretamente. Vamos ver se eu consigo rodar, né? Porque aparentemente está indo. Opa, tô abrindo o Appium Inspector agora, tá? Então, com o Appium Inspector, para que serve o Appium Inspector, gente? Para a gente poder interagir com o nosso device. Ele é uma ferramenta muito oportuna porque ele simplifica algumas atividades. Eu vou aqui no modo e vou colocar Toggle Full Screen, porque aí eu consigo ver, tudo bem que ele não redimensiona certo, fica um botãozinho meio oculto aqui, mas não tem problema, a gente consegue trabalhar. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é abrir o Appium Inspector e voltar no terminal e se certificar que está tudo certinho aqui, ó, DB Devices, o device está conectado e eu tenho aqui, ó, as duas conexões feitas ao dispositivo e ele está sendo disponibilizado aí conforme vocês estão vendo na tela, tá? Lá no Appium Inspector eu vou começar a configurar as capabilities, tá? É algo que a gente não fez isso dentro do Chrome Driver quando a gente estava trabalhando antes, mas seria muito equivalente ali àquelas opções que a gente fez para o Chrome funcionar. As capabilities são as configurações, então a gente vai setar as capabilities aqui que a gente precisa para poder se conectar ao nosso dispositivo. Então uma delas vai ser o Platform Name, eu vou usar o Android, tá? Ó, tá vendo que ele está montando um JSON aqui do lado? Esse JSON vai ser utilizado para criar-se a conexão, tá joia? Do nosso aparelho com a instância do app que está rodando, que a gente vai colocar para rodar na máquina virtual, tá joia? Então aqui, ó, criei a primeira capability, eu vou adicionando um monte de capabilities, eu vou deixar até aqui uns 5, 6, eu acho que é suficiente. Bom, achei 7 capabilities, vamos lá. Depois eu vou colocar Automation Name, tá? Ops. Automation. Ele tá vindo para baixo. Será que... Ó, essa ferramentinha tem os bugs, tá? Não reparem, porque é assim mesmo, tá? Ela é meia sistemática aí. Automator 2. Então, a outra capability que vocês vão usar é o Y Automator 2. Automation Name e o Automator 2. O nosso device name aqui é importante, ó. Lembra que a gente conectou aqui num device? Então, ó, vou dar DB device de novo, tá conectado. O device name é esse código aqui, ó, tá? É o código do meu dispositivo. Então, eu vou copiar esse código, eu posso copiar esse código, eu posso copiar esse outro código aqui. Eu vou pegar o do USB, tá? E vou colar aqui. Opa, colei. Então eu vou conectar nesse device, né? Via USB. Se eu tivesse mais de um device USB conectado à mesma máquina, não tem problema, tá? É justamente para saber qual que é o device que ele vai utilizar. Só precisa controlar aí do seu lado qual que é qual que é o código associado ao device que você está utilizando, tá? Uma outra coisa importante que a gente vai utilizar é o app. Então o app serve para eu dizer para ele qual que é o aplicativo que eu vou rodar, né? Nós vamos abrir aqui o Chrome. Deixa eu acessar aqui o navegador. E eu vou baixar aqui para vocês verem o nosso appzinho aí do curso. Então vocês vão logar. Eu, no caso, vou logar porque esse projeto está aqui na minha área. Então, deixa eu baixar aqui, né? Via GitLab. Vou fazer o download do meu projeto aqui dentro do grupo de automação.
Aqui, ó, Android App. Vou baixar ele aqui, ó. Ele tá aqui dentro, deixa eu ver. Isso, versão de release. Tô baixando aqui o appzinho, tá? Vocês têm o link lá da página do curso, é só vocês abrirem conforme eu fiz aqui. Mantém esse arquivo, então ele baixou aqui no meu downloads, tá? Por hora eu vou deixar aqui na pasta downloads, vou só copiar esse nome aqui e vou colocar aqui dentro do App Inspector, tá? No App Inspector eu vou colocar todo o caminho. Então eu vou colocar barra home, barra aluno, barra downloads, barra, e aí eu vou colar o nome do app. Então é o app que eu estou utilizando agora, tá? Uma outra configuração que eu vou usar chama-se Connect Hardware Keyboard. Então ele vai utilizar a conexão com o teclado, né, do device, tá? Ele vai utilizar o teclado do device para trabalhar, tá? Então alguma outra capability que a gente vai usar aqui, pessoal, as capabilities, elas não são tem um sem número de capabilities, tá? Não são fixas, depende muito da sua necessidade. Se você for, por exemplo, rodar os seus testes num device farm, por exemplo, né, vão ter capabilities muito específicas daquele device farm, tá? Aqui não é o nosso caso aqui, né? Aqui a gente está usando um device físico, onde eu tenho aqui as configurações apropriadas para esse device físico, tá? Eu acredito que essas capabilities sejam suficientes, essas capabilities que eu estou usando aqui, tá? Então, vamos rodar, vamos voltar aqui no... Só um minutinho, estou controlando várias telas. Então, vamos rodar aqui, ó o app, para a gente poder... Eu preciso, antes de sair startando aqui a sessão, nessa ferramenta, eu preciso configurar onde vai estar o app rodando. Eu vou colocar, vai estar rodando a minha máquina local, a porta 4723/wd/hub. Aí você fala, poxa, mas como que eu sei? É só vir aqui no terminal e rodar, escrever Appium aqui embaixo, ó. Tanto faz qual dos terminais você vai usar. Na hora que eu rodar Appium aqui, ele vai aparecer, ó, tá startado na porta 0, quer dizer, o localhost na porta 4723, e o /wd/Appium é uma coisa meio que padrão, tá bom? Nessa versão aqui ele usa esse remote path aqui, que é uma coisa meio que padrão do Appium, tá? E agora eu vou rodar aqui, ó, vou startar aqui, desculpa gente, eu vou limpar esses caras aqui que eu não usei, essas capabilities que eu não usei, e vou disparar aqui. Eu sei que o botãozinho não tá visível, peraí, platform name, deixa eu ver, eu incluí a platform name, tá um errinho aqui, gente, ó, eu coloquei platform, não é plataforma, é platform, tá, foi um erro que eu cometi aqui. Aí ele começa a rodar. Se vocês olharem aqui, ó, olha só o que está acontecendo, ele está querendo instalar no meu celular o Appium via USB, tenho que, na verdade, deixar ele instalar, porque ele permite que eu configure aí, que eu rode minha aplicação. Então ele está começando aí a operacionalizar. Ó, se eu for lá no terminal, vocês estão vendo que o terminal está logando algumas coisas aqui, quer dizer, o Appium aqui está recebendo os comandos e interagindo lá com o aparelho, ó. Agora está pedindo o quê? Para instalar o curso, o aplicativo do curso. Lembra aquele appzinho que eu coloquei aqui, ó? Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Tá aqui atrás. Foi uma das credenciais. Então eu vou colocar aqui, ó, instalar, para ele fazer a instalação do appzinho do curso. Ele vai rodar esse appzinho assim que ele finalizar aqui. Então, ou deveria, né? Vamos ver. Olha só, tá abrindo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó, o appzinho. E aí ele traz aqui para mim, ó, a janela do app. Tá carregando o app. Sei que o app é um pouquinho lento, né? Vocês vão ver dois apps aí, né? Vamos lá. Enquanto tá carregando. Sei que demora um pouquinho, porque o app ele usa ele chama uma URL que tá numa cloud, que na Heroku, né? E lá não é tão rápido assim. Então, pessoal, ó, aqui, ó, vocês estão vendo aqui na sua direita, vocês estão vendo o aparelho, né? E aí aqui na sua esquerda, aí onde está em amarelo, aqui é a tela de fato do Appium Inspector. Aqui é o inspetor
onde ele mostra a aplicação para mim e permite que eu inspecione ela. Como que eu vou inspecionar a aplicação? A partir de clicar aqui, eu já consigo ver, tá vendo ali com o caninho amarelo, ó, os meus elementos, ó. Então eu consigo já lidar com a aplicação a partir daqui. Você viu que ele não carregou totalmente? Não carregou, porém isso não é problema. Eu posso vir aqui e dar um refresh, que ele puxa de novo, bate um print da tela e traz de novo o mesmo estado da aplicação atual para cá. Então eu posso vir aqui, ó, olha só, e confirmar quais são os elementos que eu tenho da minha aplicação. Olha que top. Então, aqui é um pouquinho diferente lá do que a gente estava fazendo dentro do Chrome, porque aqui eu vou usar o DOM aqui, né, o modelo de objetos da aplicação, ele vai vir aqui no padrão do Android, né, de fábrica. Então são objetos do Android. Então, por exemplo, eu vou inspecionar aqui, ó, o username, ó. Ele vem aqui ó, um pouquinho diferente do que a gente tinha costume de ver, mas ainda assim eu consigo mapear os objetos e mapear os elementos usando aí o XPath. Por exemplo, vamos procurar aqui, ó, você vai encontrar por XPath. Tá vendo aqui no Search for Element? Então, eu vou usar aqui, ó, XPath // O recomendável quando eu usar ID é usar Resource ID, tá? Your username. Então ele vai buscar, vou dar um search aqui. Não encontrou, deixa eu dar um voltar. Ah, faltou o arroba aqui, né? Porque é um atributo, né? Então, ó, username. Aqui, ó, achou o elemento, olha. Tá vendo, ó? Então ele encontrou o elemento para mim que eu estava buscando. Aqui serve para mim testar as minhas expressões aqui para buscar os elementos em tela. Your password, vamos ver. Your password. Você vai achar o segundo. Aqui achou também o segundo próximo aqui embaixo. Então, pessoal, deu para perceber, né, as vantagens aí de usar o App Inspector, né, que é uma ferramentinha. Lembrando, né, você está usando o App Inspector, mas o App Inspector depende, primeiro, que você esteja conectado ao device via SDK aqui, via DB, e também que você esteja aqui com o Appium, né, aberto e startado, porque é o Appium que vai fazer a brincadeira de conectar-se ao ADB e instalar o aplicativo, fazer a leitura dos elementos da tela aqui do aplicativo e te possibilitar fazer aqui a automação de teste. Então, olha só, todos os elementos aqui, ó, você consegue interagir, né, no caso, via App Inspector, como se fosse um app, tá? Então aqui, ó, você pode gravar algumas ações. É bem interessante que tudo que você fizer aqui, ó, ou você mexer no próprio elemento aqui, por exemplo, eu cliquei e vou escrever aqui, ó. Tô fazendo isso na minha. Ixi, o cabo tá meio. Ai, tomara que não. Pera aí, gente, só um minutinho. O cabo deu uma. Meu cabo tá um pouco instável. Então, ó, ele vai desconectar, mas eu vou conectar de novo. Ó, de mim. Então, olha, eu mudei o estado da tela, né? Deixa eu ver se está conectado aqui ou se ele desconectou. Vou ter que conectar de novo. Vamos ver. Eu acho que ele desconectou. Tá offline aqui, então eu vou ter que vir aqui, ó, dispositivo USB. Meu cabo não tá muito bom, não. Esse cabo aqui não tá muito bom, não. Então, beleza. Vamos olhar aqui, ó. Opa. Abrir isso daqui que eu não preciso, entendido. Ó, voltou a conectar, maravilha. Então, vamos ver se ele vai atualizar aqui a tela dinamicamente. Não atualizou, vou precisar fechar. Vou inicializar a sessão de novo, vamos ver. Preciso fazer isso, gente, não tem jeito. Por isso que a qualidade do cabo é boa, que eu peguei um cabo muito ruim para trabalhar. Eu vou trocar esse cabo, mas eu acho que em linhas gerais deu para você entender o funcionamento aqui do App Inspector. Então eu carreguei de novo a minha aplicação. Você vê que aqui do lado ele não carregou totalmente, não tem problema, é só eu vir aqui dar um refresh e trago para cá a minha aplicação e os elementos dela, tá joia? Vocês podem aqui, ó, usar os commands também. Então,
Se vocês quiserem fazer algum comando ou até mesmo invocar alguma ação, enfim. Aqui tem várias situações aqui, ó. Ele gera até um código para você fazer uma primeira conexão aqui no Java, né? Aqui utilizando o Appium, então ele te dá aqui como que você deveria montar o seu driver, né? Como que você deveria criar aí o seu primeiro teste. Então isso daqui já dá uma ideia para a gente como seria brincar aí com a automação, tá? Começar a fazer a automação de um cenário de teste. Então, gente, o objetivo dessa aula é bem sim, era bem pontual mesmo, é mostrar para vocês aí a importância da ferramenta, né? Um videozinho de 20 minutos, eu não quero estender muito. E no próximo vídeo a gente vai fazer um cenário bem simples de login, né? Sem usar Cucumber, sem usar, só fazendo uma chamada aos elementos da tela ali, fazendo login, para a gente poder dar como aí entendido esse primeiro passo assim nesse mundo aí do desenvolvimento de scripts para automação de apps, tá bom? Ou para automação mobile. Então, encerro por aqui e fique com Deus.